Paz. Eu quero partilhar com vocês uma palavra que ela fala quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele é e o que ele faz. Primeiramente, o Espírito Santo, ele não é um mero poder. Ele é uma pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus em nós. Jesus, antes de subir aos céus, ele fez uma promessa que iria rogar ao Pai que ele iria nos dar o outro Consolador para que ele esteja sempre em vocês. Está em João, do capítulo 14, do versículo 16. E essa promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Em Atos 2, vemos os discípulos em casa, orando todos juntos, unânimes, esperando a promessa de Jesus, para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que o Consolador, o Espírito Santo, fosse derramado sobre eles. E então, Atos 2, foi quando aqueles homens foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Jesus foi cumprida. Atos 2 ainda, nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo, dando um discurso, e 3.000 homens se converteram a Jesus. O Espírito Santo, ele fala, Atos, no capítulo 8, no versículo 29, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, não podia falar. Era impossível. Se o Espírito Santo fosse uma força, não podia falar. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo falou a Filipe: vai, chega-te, ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo, ele ouve. João, o Evangelho de João, no capítulo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo ouve. O Espírito Santo ouviu para nos dizer. O Espírito Santo, ele ensina. João, Evangelho de João ainda, no capítulo 14, do versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo, ele examina. 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 9 e 10. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele testemunha. João, capítulo 15, do versículo 26. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará
de mim. Assim como nós vemos que aconteceu em Atos 2, quando Pedro falou, quando Pedro testemunhou e 3.000 homens se converteram. Continuando, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede por nós. O Espírito Santo é que intercede por nós até Deus. O Espírito Santo, ele ama. Romanos, no capítulo 15, do versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nos vossos corações por mim a Deus. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. O Espírito Santo ama. O Espírito Santo, ele exerce a vontade soberana de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 11, diz: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Repetindo, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, ele exerce a vontade soberana de Deus. O Espírito Santo, ele é eterno. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. O Espírito Santo, ele é onisciente. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito que penetra todas as coisas. O Espírito Santo, ele é onisciente. O Espírito Santo, ele é onipresente. Como está escrito em Salmo, do capítulo 119, no versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu me irei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, no versículo 30 diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Somente, irmãos, o Espírito Santo pode convencer o mundo. Somente o Espírito Santo pode convencer o mundo. Isso está em o Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 9. Do pecado. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça. João 16, 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo. João 16, 11. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o ministério do Espírito Santo não é somente nos convencer, nos converter, nos salvar,
como também ser o nosso melhor amigo, o nosso ajudante, aquele que nos consola, aquele que nos ouve, aquele que nos conhece melhor que ninguém, aquele que nos aconselha, aquele que nos corrige. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer nos ouvir, Ele quer falar connosco. O Espírito Santo, Ele tem sentimentos. Ele muitas vezes se entristece. Ele sai magoado por algo que não devemos fazer. Ele sente ciúmes de nós. Quando nós nos esquecemos dEle. Quando nós não temos mais intimidade com Ele. Quando nós não temos mais comunhão com Ele. Quando nós fazemos tanta coisa e deixamos Ele para amanhã, para depois da manhã. Deixamos de falar com o Espírito Santo. Deixamos de desabafar com o Espírito Santo. Então aí Ele se entristece, sim. Porque nós estamos a nos afastar dEle. E não é isso que Ele quer. E Ele sabe que Ele sabe que no fundo nós vamos sofrer. Ele sabe que no fundo nós vamos nos aleijar. Por isso Ele nos quer perto. Por isso Ele quer ter intimidade connosco. Por isso Ele quer ter comunhão connosco. Ele quer estar bem juntinho a nós. Ele quer nos guiar, nos consolar. Ele quer nos direcionar. Para que Ele nos ensine como viver, como falar, como testemunhar, como amar, como perdoar, como ser misericordiosos, como ser pacientes, como ser longânimos, como ser bondosos, como ter compaixão. Só o Espírito Santo pode nos capacitar, só o Espírito Santo pode nos ensinar e nos capacitar. Por isso, nós precisamos estar pertinho do Espírito Santo. Por isso nós precisamos estar juntos ao Espírito Santo. Nós precisamos estar junto a Ele. Ele é o maior tesouro que nós temos. O maior tesouro que nós recebemos de Deus. O nosso ouro, a nossa prata, o nosso tudo. Ele é o nosso fiel amigo. O nosso Consolador, o nosso Espírito Santo, o nosso melhor amigo. Aquele que não falha, aquele que não desampara. Aquele que jamais nos vai abandonar. Apesar de tudo, este é o Espírito Santo. Este é o Espírito Santo de Deus. Aquele que ensina a palavra. Aquele que ilumina a nossa mente. Aquele que nos dá a visão espiritual. Aquele que abre os nossos olhos. Aquele que abre os nossos ouvidos. Aquele que nos dá a compreensão da sua palavra. Aquele que nos dá discernimento para saber o que é bom e o que é mau, aquilo que não presta, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Ele é o nosso ajudador. Então, o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo, Ele quer ser nosso melhor amigo. O Espírito Santo não é somente uma força, mas o Espírito Santo é Deus em nós, que habita em nós, que nos capacita. Então, guarda esta palavra. Que Deus possa falar contigo em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.